Oi, eu sou Pedro Persone, gerente pedagógico, professor de cravo e fortepiano do Conservatório de Tatuí. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz. Não, a história de hoje é bem mais recente que essa e em outro local. Nossa história se passa no século XVII e a sua passagem para o século XVIII, onde os instrumentos de teclado dominantes, o órgão e o cravo, geravam uma certa insatisfação nos músicos. Por exemplo, em todas as cordas, na voz, era possível fazer dinâmica. Entretanto, no cravo e no órgão, a dinâmica era muito sutil, não tão definida. Então, um genial cembalaro de Padova, Bartolomeu Cristofori, depois de procurado pelo conde Ferdinando de Médici, vai ser convidado para ir para Florença e lá desenvolver seus projetos, não só a manutenção de todos os instrumentos da corte de Ferdinando, como ele tinha liberdade de criar e inventar novos instrumentos. Entre essas invenções, a mais famosa ficou sendo um instrumento que ele chamou de arpicímbalo, e que o nome foi muito mais popularizado porque no ano de 1732, um compositor de Pistoia, 40 quilômetros ao norte de Florença, chamado Lodovico Giustini, compôs as primeiras obras para esse novo instrumento e chamou de Dodeci Sonate per clavicembalo di pianoforte detto di Martelletti, e publicou isso graças ao patrocínio de um bispo carioca, João Seixas da Fonseca. Essas 12 sonatas de Lodovico Giustini foram dedicadas a Dom Antônio, infante de Portugal. Dom Antônio era aluno de Domênico Scarlatti, como sua sobrinha Maria Bárbara. E isso todo nos liga a história do piano ao Brasil. Com esse patrocínio do bispo, João Seixas da Fonseca, foi possível essa publicação e é tida como a primeira coleção especificamente para esse novo instrumento. E por conta do título da obra, se chamou então o instrumento de pianoforte, fortepiano, e isso vai depois com o tempo deixando de ser o fortepiano para passar a ser o piano só, e como nós conhecemos hoje em dia, que é um instrumento desenvolvido no século XIX, com cordas cruzadas, como a gente conhece. Esse é o piano moderno. Existe toda uma gama dos pianos históricos e vale lembrar que o Conservatório de Tatuí é a única instituição na América Latina a oferecer um curso de fortepiano. Por que eu chamo fortepiano e não piano forte? Porque hoje o piano forte é o piano moderno na Itália e em alguns lugares da Rússia. Então, se convencionou chamar fortepiano o instrumento histórico. E esse instrumento histórico tem duas escolas principais. Depois do desenvolvimento de Bartolomeu Cristofori, esse instrumento foi oferecido para várias cortes e depois os construtores Zilbermann da Alsácia, de quem Bach elogiava muito os órgãos e era inclusive quem testava esses órgãos, os Zilbermann provavelmente adquiriram um fortepiano do aprendiz de Cristofori, o Ferrini, e desenvolveram então um novo instrumento a partir do Cristofori. E esse é conhecido como o fortepiano Zilbermann, que tem aquela passagem interessantíssima que Bach vai para a corte de Frederico o Grande, onde ele escreve a oferenda musical, e ali ele vê os pianos Zilbermann, que Frederico tinha pelo menos 14 na corte dele.
Aí Silbermann sabe do que Bach disse ali e desenvolve esse fortepiano um pouco melhor com as características que Bach indicou. Vale lembrar que a oferenda musical é de 3 anos antes da morte de Bach. E Bach, nesses 3 últimos anos de vida, se tornou o revendedor, o representante para a região dos fortepianos Silbermann. No ateliê de Silbermann tinha um outro aprendiz chamado Johann Andreas Stein. Este sim é o grande marco na história do fortepiano. Por quê? Em visita ao ateliê de Stein, Wolfgang Amadeus Mozart elogia muito esse novo instrumento e manda em uma carta a seu pai, em 1777, dizendo que aquele instrumento era maravilhoso, muito diferente de todos os outros que ele tinha conhecido, porque paralelamente ao fortepiano da linha Cristofori, existe uma outra linha que são os pianos tangentes, que esses Mozart já conhecia e viu a grande diferença de qualidade sonora e de possibilidade de toucher e de sonoridade artística no novo fortepiano Stein, desenvolvido então com uma mecânica de escapamento única, chamada como Prellzungmechanik, e é este que vai ser o grande modelo mecânico alemão-austríaco. A outra escola importante é a escola inglesa. Essas são as duas escolas de construção que dominam todo o século XVIII, final do século XVIII, começo do XIX. E a gente vai falar um pouco sobre essas mecânicas agora. Na mecânica vienense, alemã-vienense, Prellzungmechanik, os instrumentos tinham inicialmente os pedais no joelho. Então, no caso desse instrumento, que é uma cópia do Johann Ludwig Dulken, de Munique, o pedal direito levanta somente os agudos, os abafadores dos agudos. O pedal da esquerda levanta todos os abafadores e deixa que o instrumento soe livremente. Este é o fortepiano inglês, que tem uma mecânica de escapamento diferente do vienense. Esta é conhecida como Stoßzungenmechanik e é um instrumento um pouco diferente. Ele tem o teclado um pouco mais profundo, um pouco mais pesado e tem pedais no pé. Então já é um pouco mais prático. Isso faz uma diferença estrutural no instrumento, bem como todo o conceito estético de Viena e de Londres. Enquanto o pedal vienense é incômodo no joelho, eles querem uma música muito mais articulada, com um toque conhecido como toque comum, non legato. E a escola inglesa, com um pedal no pé que é muito mais eficiente, tem também um defeito, não um defeito, mas uma característica nos abafadores. O abafador não abafa com a eficiência que o abafador vienense tem. Ele deixa um halo na sonoridade. Esse halo, propositalmente deixado mais o pedal no pé, faz com que a música inglesa seja muito mais legato. E aí, comparando os tratados mais importantes sobre a escola vienense e sobre a escola inglesa, a gente vê que a estética é o vienense mais articulado, como Beethoven dizia que Mozart tinha um toque choppy, um toque todo entrecortado, e Clementi diz que quando você tem dúvida como fazer a música, toque legato e deixe o staccato para momentos especiais de comédia que você queira destacar algum aspecto diferente, mas que o toque comum na Inglaterra é o legato. O fortepiano inglês, ele tem uma sonoridade mais robusta. Claro, esse instrumento, o vienense que vocês viram é de 1795, o original. E este original, John Broadwood,
é de 1804. Vale notar que esse é exatamente o instrumento que Broadwood vai enviar como presente para Beethoven. Então Beethoven teve um instrumento desse nas mãos e provavelmente mudou um pouco do conceito sonoro das sonatas quando recebeu, lá pela década de quase 1820, quando ele recebe então um Broadwood. Vale notar que são 3 pedais, um pedal só libera os agudos, um pedal só libera todos os abafadores, e o outro pedal é o famoso unacorda, que com o mecanismo que eu tenho ao lado do teclado, eu posso ter due corde ou unacorda, e aí a sonoridade fica muito interessante. Nesta videoaula eu estou tratando desses aspectos mecânicos e tal, deixando talvez um pouco de um gosto de querer mais para ouvir esses instrumentos. Então, nesse ano que se comemora aí os 200 anos da independência, teremos concertos com esses instrumentos, porque esses instrumentos estavam presentes na corte imperial do Brasil. Então, são os instrumentos que a gente tinha às mãos na época de Dom Pedro e a Imperatriz Leopoldina, e são instrumentos que representam o ideal sonoro daquele período. Aqui no Conservatório teremos algumas apresentações com o fortepiano vienense do Conservatório e com o fortepiano inglês, que é meu. Os dois são instrumentos de construção de César Guidini, aqui de Americana. Foram feitos ainda em Boston, quando ele estava lá, e são réplicas muito fiéis aos originais. No caso do fortepiano inglês, com 3 pedais como esse, que é dessa época então de 1804, eu tenho o primeiro pedal da direita, levanta os abafadores dos agudos, do meio para os agudos. O pedal do meio levanta os abafadores dos graves até o do central. Levantando os dois, eu levanto e libero todos os abafadores. Esse é o famoso split pedal dos fortepianos ingleses. O último pedal da esquerda é o unacorda. Eu desloco o teclado quando eu pressiono e toda a mecânica vai para a direita. E aí o martelo toca em apenas uma das 3 cordas. Ou eu posso mudar uma chave ao lado do teclado e eu tenho due corde. O martelo vai e toca em 2 cordas. E isso faz com que essa sonoridade do fortepiano inglês tenha essa possibilidade de doçura e um som quase angelical do instrumento. Enquanto toda essa ideia pode parecer preciosismo de nossa parte, eu tenho um instrumento adequado então à performance de obras de Mozart, Haydn e do jovem Beethoven, nesse fortepiano vienense de 5/8 e algumas notas. Então, depois eu tenho o fortepiano inglês, que então vai se adaptar às 4 últimas sonatas de Haydn, que ele compôs na Inglaterra, toda a obra de Muzio Clementi, toda a obra de Kramer, inclusive aqueles estudos famosos para o piano, e Dussek, Jan Ladislav Dussek, que tem uma importância tremenda para o fortepiano inglês, porque logo que ele chega, fugindo da Revolução Francesa na Inglaterra, então na última década do século XVIII, ele pede a Broadwood que estenda o teclado para cima. Então esse fortepiano inglês tem 5/8 e meia oitava só, mas isso fez o furor nessa passagem do século XVIII para o XIX, que deu a possibilidade de estender um pouco
para o agudo a música inglesa, que é uma característica então desses fortepianos. Então esse preciosismo que eu estava dizendo é muito mais uma busca pela fidelidade da sonoridade que esses compositores conheceram, e assim eu me aproximo às ferramentas que eles tinham à mão. Claro, é possível, e né, nada contra quem toca Mozart num piano moderno, mas a articulação que se consegue num fortepiano vienense para a obra de Mozart é uma coisa única. Quando vocês ouvem, imagine, você tem um piano moderno com um martelo muito pesado e coberto com feltro. Este tem os martelos cobertos com pelica. Então o voicing desse instrumento ele é feito buscando uma pelica que se adapte melhor àquela sonoridade que a gente busca. Um pouco mais robusta, um pouco mais arredondada, um pouco mais agressiva. Então isso nos torna artesãos dentro do instrumento, que não é um instrumento pasteurizado como um piano Steinway, onde você for no planeta ele tem aquela sonoridade. Esses instrumentos têm personalidade muito características. Então, quando eu busco um Dulken, eu quero essa característica, uma adequação um pouco mais robusta do Stein. Então, a gente busca algumas sonoridades para poder ser fiel à composição desses autores. A nossa busca é pela sonoridade, é para recriar o ambiente. Nós sabemos que isso é impossível. Hoje, a sonoridade que temos à rua não é mais carroça, não é mais o cavalo, mas nós temos motores e barulhos muito distintos. Mas é um momento onde a gente acredita que, tendo um instrumento adequado, conhecendo as práticas interpretativas de cada período, nós podemos falar com um sotaque um pouco mais próximo desses compositores. Então, esse preciosismo da busca do fortepiano vienense para a música vienense, do inglês para a música inglesa, é sim uma reverência que fazemos aos compositores. Obviamente, nossa intenção não é esgotar o assunto do fortepiano, mas sim ter simplesmente um início. E se vocês se interessaram pelo instrumento, se vocês se interessam pela música do período desses instrumentos, venham estudar conosco no Conservatório de Tatuí. Aqui nós trabalhamos a performance historicamente informada e as práticas interpretativas de cada período. Sobre as práticas interpretativas, eu gostaria também de fazer agora um anúncio do meu livro, que tem toda a informação sobre a história do fortepiano, bem como das práticas interpretativas. Infelizmente esse livro está esgotado, a segunda edição sai ainda este ano, e todo o conhecimento desse livro, que foi uma pesquisa de pós-doutorado, é transmitido nos cursos aqui no Conservatório. Agradeço a oportunidade e até a próxima.